do próprio cuidado com as redes sociais e falar um pouco sobre a comunicação, né? A comunicação do governo. Hoje esse é um dos nossos assuntos também, daqui a pouquinho a gente vai ter a Guirri Talento participando conosco. A manchete principal tem a ver com o novo ministro das comunicações do governo Lula, algo aí exclusivo no nosso UOL. Vamos até abrir aqui, ó, ministro da SECOM pagou multa para encerrar a ação sobre irregularidades. O Ministério Público apontou fraudes na execução de serviços de publicidade com o governo da Bahia. Estamos falando do futuro, na verdade, o futuro ministro da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira. Que inclusive já até falou aí sobre essa decisão da Meta, né? Eu vou até, antes de entrar nessa denúncia não, né? Mas essa informação que o próprio Aguirre Talento traz hoje como manchete principal do UOL, eu quero ainda falar sobre o que ele disse em relação à decisão da Meta. Ele que vai comandar a comunicação do governo Lula e, segundo aí alguns, já ontem colocou o dedo e, na verdade, foi o responsável pelo discurso do presidente Lula nesse ato em defesa da democracia, discurso esse que foi todo alinhado com o filme Ainda Estou Aqui. O futuro ministro da Comunicação disse que a decisão da Meta é ruim para a democracia porque não faz o controle da proliferação do ódio, da desinformação e das fake news. E aí ele disse, abre aspas, é preciso ter uma regulamentação das redes sociais, isso tem que estar acontecendo, isso está acontecendo na Europa, nos países daqui. Estamos acompanhando aí as declarações do futuro ministro das comunicações, o futuro ministro da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e ele diz que é preciso ter uma regulamentação das redes, e isso tem que estar acontecendo não só nos países daqui, mas também na Europa, porque nos Estados Unidos muitas vezes botam fora lá o TikTok e não querem, diz ele, né? Ele fala isso, né? Por que lá colocam o TikTok para fora e não querem? Por que a China barra isso? E por que a gente fica exposto a tudo isso? Ele fez essa questão aí, o Sidônio, que está assumindo a Secretaria de Comunicação. Você acha que vai ter muita mudança com ele assumindo no lugar do Paulo Pimenta, Thales? E como é que você vê esse posicionamento dele em relação à Meta? Tá sem som, Thales. Vai ter muita mudança, desculpe aí o som desligado, vai ter muita mudança. Ele já cobrou para assumir, ter controle geral do setor, vai afastar pessoas que não eram ligadas a ele, colocar pessoas mais ligadas a ele, e vai dar mais ênfase à questão digital. A comunicação anterior, você vê ontem, por exemplo, teve aquele ato foi todo feito de improviso. E ao que parece, não se tinha pensado como o governo agiria em relação aos 2 anos do 8 do 1. Ou seja, é uma ação de comunicação que precisava ser decidida já com antecedência. Como é que vamos fazer, como é que vai ser, etc. E não foi feita no improviso. Lá na solenidade, o Lula disse, o Lewandowski estava com passagem marcada para Paris, muitos ministros estavam de férias, o Haddad foi chamado também, quer dizer, foi no improviso, não é possível que seja assim. Mas o mais premente, e que é o diagnóstico que o Palácio tem, é que está perdendo a batalha na internet, nas redes sociais. Então vai ter que agir nessa área. Existe um gasto grande do governo, em geral dos governos, na propaganda das redes sociais, e esse gasto vai ter que ser melhor administrado. O Sidônio tem experiência com isso, é dessa área de comunicação, de marketing eleitoral, que usa muito as redes sociais. É fundamental hoje em dia, não existe marketing eleitoral sem redes sociais. A disputa da campanha eleitoral é quase toda nas redes sociais hoje em dia. Se não, quem perder a batalha na rede social perde a campanha eleitoral. É o que mostrou, por exemplo, o Pablo Marçal,
que quase derrubou gigantes como o prefeito, então, e o candidato do governo federal, que era o Boulos. Então, é por aí que vai o Sidônio. Vai mudar muito, vai mudar pessoas, vai mudar a ênfase, que vai ser mais em redes sociais, e vai mudar o estilo. O estilo é mais o estilo marqueteiro, de símbolos, de tratar com símbolos. Isso foi um pouco o discurso. O discurso, o ghostwriter não foi o Sidônio, foi o Zé Rezende. Mas é claro que ali é o dedo do Sidônio de dizer, de dar a marca dele, decidir qual é a marca de um discurso presidencial. É isso que ele vai passar a fazer sempre. Decidir qual é a marca, como o presidente vai definir o seu caminho, vai mostrar o seu caminho para a população. Vamos ver se vai dar certo. Quando o Haddad essa semana fala que o governo tem um grave problema de comunicação, Lula disse isso também no final do ano passado, quando já vinha toda essa informação de bastidores, que ele realmente, Paulo Pimenta, estava de saída. Vamos lá, Sakamoto. Até que ponto é a comunicação responsável pela popularidade de um governo e uma boa avaliação do governo? O governo quer melhorar isso, né? Claro que de olho em 2026 já. A comunicação é central nisso? O problema é a comunicação, na sua análise? Sidônio vai transformar isso no governo Lula? Qual é a tua expectativa, Sakamoto? Então, eu acho que tem que fazer uma análise que também não acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra, porque é o seguinte, é claro que a comunicação tem problemas, principalmente a comunicação nas redes sociais, a comunicação digital do governo, como o Thales mesmo colocou, tem problemas, né? A forma como se comunica. Só que a forma como o governo se comunica, ele não é simplesmente como a SECOM se comunica. É como o governo como um todo se comunica, né? Nesse ponto, o Sidônio tem razão. Mas o ponto que o Haddad tem razão também, que é o seguinte, tipo, quando ele fala de comunicação do governo, você precisa ter uma centralidade, né? Um exemplo, quando o Laércio Portela, ele tinha assumido de forma interina a Secretaria de Comunicação, no lugar do Paulo Pimenta, que tinha ido para o Rio Grande do Sul, ele chamou reunião envolvendo todas as SECOMs de todos os ministérios e autarquias para participar e fazer uma discussão coletiva, coisa que não tinha acontecido ainda na gestão Pimenta. Então, o que acontece? E é o básico do básico, articular e azeitar o processo, né? Então, por incrível que pareça, tem coisas básicas que não foram feitas na parte de articulação política da comunicação, na parte de redes de uma maneira geral e que precisam ser feitas. Então, isso precisa acontecer e precisa de um chacoalhão com relação a isso. É fato. 2, tem uma parte da comunicação, contudo, que não vai resolver pela questão institucional. E aí teria que ver o quê? PT, bases, movimentos sociais, grupos sociais que apoiam o governo, tudo isso mais. Porque tem uma comunicação de guerrilha que é tocada, não estou falando ilegal, estou falando de guerrilha no sentido uma comunicação mais ativa, mais de participação, de chegar, de engajamento, todas essas coisas que não são responsabilidade do governo, são responsabilidade de quem apoia o governo. E isso tem que ter um diálogo que fica centralizado no PT, nesses movimentos, etc., da mesma forma que no bolsonarismo tinha. O bolsonarismo tem um processo forte nesse sentido de sociedade. Né? A sociedade, o grupo do bolsonarismo, 15%, 20%, é extremamente coeso. Eu não estou falando se, mas eles falam contam mentira, não importa. Estou falando do sistema de comunicação. O sistema de comunicação do bolsonarismo é mais coeso. Então, só que isso não é uma coisa para ser tocado dentro do governo. Mas o Bolsonaro fazia. Sim, tinha um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto. Mas não se espera isso de um governo democrático. Sim, um governo democrático sai perdendo na comunicação em relação ao governo não democrático. Por quê? O governo não democrático vai criar um sistema pago com dinheiro público para atacar adversários dentro do seio do Palácio do Planalto. Mas isso causa o quê? Isso vai gerar o quê? Um inquérito de milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. É ilegal. Então é o seguinte, não dá para ficar comparando pura e simplesmente os modelos de comunicação dos dois, porque o Bolsonaro adotava um modelo ilegal pago com dinheiro público dentro do governo. Entendeu? Então, isso também tem que tomar cuidado. Essa parte tem que ficar de fora. Essa questão de mobilização, etc., é quem apoia o governo. E isso, o campo democrático sempre vai sair em desvantagem do campo não democrático, porque quem segue regras sai em desvantagem, muitas vezes, de quem não segue regras. Infelizmente, é isso. Terceira e última coisa. Mas é só comunicação? Claro que não.
O governo tá, e aí eu termino dizendo isso, o governo teve uma aula a céu aberto do que foi a campanha de Kamala Harris à presidência da República. Lá também, como o Brasil caiu o desemprego a um nível muito baixo, historicamente baixo, aumentou o PIB mais do que outros países, aumentou a renda. Aconteceu as mesmas coisas no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil e nos Estados Unidos aconteceu também o quê? Inflação alta. Repique que veio do governo anterior se manteve no atual governo. No Brasil, isso influencia o quê? Comida, arroz e feijão, picanha, todas essas coisas. Nos Estados Unidos influenciou no quê? Aluguel e hipoteca. E aí a Kamala Harris não conseguiu dar uma resposta para quê? Para redução da qualidade, da percepção da qualidade de vida. Por quê? Melhorou a economia, preços muito caros, o pessoal falou: não consigo comprar nada. Né? No Brasil, esse é a grande discussão. Não adianta, não vai ter comunicação que resolva se a inflação não baixar. Você não vai convencer as pessoas de que está tudo muito bem se a inflação não baixar. Vai ter que baixar, Fabiola. Caso contrário, o governo vai ter um problema. Mais um intervalo para quem está conosco na TV. Voltamos em instantes. Você pode continuar conosco também pelo YouTube ou pela página do UOL, que a gente está transmitindo o nosso UOL News. Vai para lá. Interessante esse ponto aí do Sakamoto, Thales. A gente está vendo, não basta comunicação, é preciso resultado. Você concorda com isso? Opa, concordo, mas o problema não é só de resultado. O resultado até que está razoável. Do ponto de vista macroeconômico, o país está direito, está mais ou menos bem. A inflação está um pouco alta, mas não está descontrolada, nem está muito alta. Então, os preços pararam num patamar um pouco alto, você precisa baixá-los, mas não está esse problema todo na área econômica. O problema é que há também uma disputa entre o mercado, uma parcela do mercado, uma parcela das elites que não querem o Lula e os grupos que apoiam o Lula e que não estão sabendo responder a isso, a essa disputa que existe entre grupos que são contra o governo atual e o grupo que é a favor não está sabendo se colocar. Não caberá ao governo resolver esse problema no campo da disputa política. Não caberá. Caberá ao governo resolver no campo da gestão. Da gestão não está tão ruim assim que justifique o mau humor. Não está tão ruim assim que justifique o mercado ter feito a crise que fez na virada do ano. Houve uma crise monumental que não correspondia aos fatos. Era uma guerra mesmo, quase que um ataque especulativo, que é o que houve na virada do ano. Não correspondia aos fatos. Agora, a equipe de comunicação não soube responder, o governo como um todo não soube se articular de tal forma que todos falassem a mesma língua, e o presidente da República ainda cometeu algumas gafes que aumentaram o problema. Então tem que haver essa articulação dos vários ambientes. Esse ministro vai conseguir fazer isso? Vai conseguir se o Lula quiser. Uma vez alguém quis me contratar para um cargo e disse assim: Thales, você tem carta branca? Eu disse: não existe carta branca. Carta branca, existe o chefe dar apoio às decisões. Se o Lula chamar a atenção dos outros e dizer: olha, ele é que vai decidir a política de comunicação, tem que ser uma política integrada à política da SECOM, aí todo mundo seguirá. Se o Lula não disser, e se o Lula desfizer isso, como às vezes desfaz o que o Haddad faz, aí não dá certo.